Tu aí, analista de Twitter, tu acha que sabe mais de LoL do que as lendas do nosso cenário, como Ranger, Baiano, Eza, Pixnin e Minerva? Então tu tá perdendo tempo, acesse agora river.com/Rakan, registre-se e faça seu primeiro depósito utilizando o cupom RAKAN100. Com isso tu vai ganhar 100% de bônus do primeiro depósito até R$550. Ou seja, depositando 100 ganha mais 100, depositando 500 ganha mais 500 e assim por diante. Tu pode literalmente dobrar o teu dinheiro apostando em jogo de fada. Então acesse agora river.com/Rakan e garanta o bônus utilizando o código RAKAN100. Lembrando que a River é para maiores de 18 anos, aposte com responsabilidade. A Kabum tem uma história muito bonita no League of Legends. Foi o primeiro campeão brasileiro e o primeiro time a jogar um campeonato internacional, além de ser o celeiro de dezenas de jogadores relevantes no nosso cenário. A Kabum tem uma base muito bem estruturada, tanto no espaço físico que a org tem hoje, quanto estratégica e esportivamente. A Kabum não veio de resultados muito bons nos últimos anos, mas agora com um investimento acima da média, vai fazer de tudo para mudar isso. No Academy, a Kabum foi a última campeã. E para entender como vai funcionar em 2024, eu falei com o Patron, hoje head coach da Kabum Academy, mas já campeão com o Flamengo e Cade. Queria agradecer ao Patron por ter aceitado participar e agradecer também a Kabum por ter liberado ele para falar comigo. Bom, falei, rapaziada, eu sou o Patron, atual coach da Kabum Academy, já passei por outras equipes, passei pela Cade Academy, passei pelo Flamengo, passei pelo Santos no CBLOL também. Então, já tenho um pouquinho de experiência no cenário aí. Em 2024, agora, acertei com a Kabum para ser o head coach do Academy deles e tentar seguir o legado aí. Da hora. Passando para as perguntas já. A primeira nesse ano de 2024, a Kabum perdeu duas peças bem importantes da line-up, né? O Super Kleber e o Giggs. E a pergunta como que o Betão e o Crastiel, que são jogadores mais experientes em tese, né? O Crastiel, tá aí no cenário há 1000 anos, o Betão teve já um ano de experiência no CBLOL. Como esses reforços podem encaixar num time que tem um core tão forte que puxa tanta responsabilidade, com o Scary de Hoje Escuro? Com a chegada deles vai mudar um pouquinho, né, a característica do time, porque tanto o Betão quanto o Crastiel tem algumas características diferentes dos jogadores antigos, né? Mas eu acho que eles vão somar muito, porque a gente tem lanes muito agressivas, tem jogadores muito criativos, e eu acho que o Betão e o Crastiel eles vão somar bastante na experiência, na tomada de decisão. Então eu acho que eles vão ser um complemento legal para esses três jogadores que ficaram do core de 2023 do time. Então a minha expectativa é muito boa, eu acho que a gente vai ter que colocar todo mundo na mesma página, né? Porque são estilos diferentes, mas com certeza a gente vai ter dois jogadores que vão agregar muito aí nesse core. Você comentou sobre estilos diferentes, e eu vejo no seu último projeto, que foi a Vivo Cade, um projeto bem divergente desse da Kabum Academy de agora, né? Eu gostaria de saber de você como que vai ser administrar esse time. Eu acho que tem algumas diferenças, sim, entre as lineups. Porém, a gente tem uma semelhança que são duas lineups muito competitivas, né? Eu acho que administrar, fazer a gestão desse grupo vai ter um pouquinho de desafio, né? Porque é um grupo que já vem de um título, né? Ele já vem com core estabelecido e tudo mais, e com a Cade a gente estava meio que construindo do zero, digamos assim. Então tem essa diferença, mas por ser um grupo muito qualificado, ser um grupo já competitivo e tudo mais, eu acho que vai ser um trabalho legal, vai ser um trabalho gostoso, digamos assim, porque a gente vai ter a oportunidade de usar as coisas boas, né, que os meninos já têm, e mesclar um pouquinho com a experiência do Crastiel e do Betão. Então, eu acho que, embora sejam projetos diferentes por características de jogador, perfil, né, e tudo mais, eu acho que eles se assemelham no sentido de serem projetos com times muito, muito competitivos, digamos assim. Lá na Cade você tinha o Micão, né? Que é uma referência do LoL nacional, com 4 títulos. E hoje você tem o Crastiel, que, guardado as devidas proporções, é bem experiente também. E agora com esse role swap pra suporte mais oficial, né? Ele já tinha jogado suporte antes, mas meio que pra quebrar um galho. Queria entender se vai existir algum direcionamento diferente pra ele, algum positional coach ou algo do gênero. Tá. Sobre a relação Micão-Crastiel, são dois jogadores que trazem experiência para o grupo, né? Assim como você falou, cada um tem uma particularidade aí, né?
mas o Crastiel, ele traz uma experiência, ele ajuda bastante nesse sentido. E esse role swap dele de suporte, eu acho que faz muito sentido pelo perfil dele em game. Ele é um shot caller, ele é um cara que ajuda o time a se manter, né, focado durante o game. E quanto ao positional, ele não tem um positional específico, mas a gente tem muito contato com a nossa lineup do CBLOL, né? Então a gente tem bastante contato tanto com a staff quanto com os players. Então o Cels conversa bastante com o Crastiel. Sempre que necessário a gente tem o suporte e ajuda, né? Tanto dos jogadores quanto da staff do CBLOL. Então, nesse momento, não tem um position, alguém especificamente focado no Crast, mas ele tem bastante suporte, principalmente dos Céus, né? Que eles têm uma boa relação e tudo mais. Então, isso vai ajudar e tem ajudado bastante no trabalho agora. É isso que eu ia comentar, né? Até onde eu sei, o Crashel e o Cell são bem amigos desde a época de Redemption lá e tal. Uhum. Então eu imagino que deve estar sendo um trabalho um pouco mais fácil pra ele por conta disso, né? Qualquer coisa eu imagino que ele deve ter uma liberdade um pouco maior pra conversar com o Cells, pedir uma ajuda, jogar um jogo junto, alguma coisa do gênero. Sim, ele troca bastante ideia com os Céus, eles são bem amigos mesmo. Então, isso eu acho que tá ajudando bastante nessa transição dele, né, para suporte. Mas ele, por ano passado, ele já ter jogado um período, né, como suporte, não foi um período longo, foi um período curto. Ele já tinha começado a desenvolver algumas coisas, já tinha aprendido algumas matchups, né? Então não é como se ele tivesse vindo absolutamente do zero para esse ano, né? Então ele já tinha começado a construir uma base no ano passado. Agora ele está fortalecendo isso e é o que a gente falou agora. Com os Céus aqui, ele tem alguém ali para trocar ideia e para dar uma força para ele sempre que necessário. Olhando de fora, a gente vê as 4 lanes da Kabum muito poderosas hoje, com jogadores extremamente agressivos que puxam a responsabilidade, tem estrela e etc. E eu Uhum, gostaria de como vai ser feita a divisão de Strong e Weak Side dentro do time. Óbvio que tudo muda de acordo com o meta, de acordo com a comp, de acordo com a uhum. estratégia. Mas caso haja algum tipo de revezamento ou todos os jogadores estão confortáveis em dividir esses holofotes? Cara, a gente tem um time que tem potencial de carry em todas as lanes mesmo. E a gente é um time que, nesse sentido, não tem ego, sabe? Então, desde o início aqui do trabalho, já deu para perceber que o que for necessário ser jogado para gente ganhar, todos eles estão dispostos, né? Então, acho que nesse sentido vai ser muito fácil de trabalhar, porque são todos jogadores muito bons individualmente e tudo mais. E eu acho que essa questão de weak side e etc., principalmente por como o meta tá, né, ele permite a gente, durante a mesma partida, alterar quem vai ser o strong side e o weak side, sem ter que se ater desde o início ao fim do jogo com uma weak side só, né? Então, acho que dependendo dos drafts e tudo mais. E a gente tem um time muito flexível para isso, tanto em questão de partida a partida, quanto se adaptar dentro do jogo mesmo, né? Então, acho que não vai dar trabalho nenhum e a gente vai ser um time bem adaptável aí aos momentos, tanto de jogo quanto de meta mesmo. Você comentou que nesse sentido o pessoal não costuma ter o egocentrismo ali, o ego e tal, né? Sim. E, pô, linkando um pouco com a próxima pergunta, você sempre teve uma fama de treinar pra treinar, né? Por exemplo, fazendo um jogador jogar várias vezes com o mesmo campeão, não importando a matchup, situação do jogo e tal, pra de fato ele Uhum, masterizar esse campeão e treinar em diversas situações. E a gente uhum. sabe que, pô, querendo ou não, isso às vezes mexe um pouco com o ego do jogador, ele não quer jogar com o campeão X, não se adapta a tal estilo de jogo. Gostaria de saber se essa metodologia se mantém na Kabum, mesmo trabalhando com jogadores mais experientes que a média. Aham. Quando a gente trabalha com jogadores mais experientes, eu acho que fica um pouco mais fácil fazer esse tipo de trabalho, porque ao mesmo passo que alguns já são formados, né? Eles já têm uma base sólida, tanto sobre o matchup, sobre como eles pensam o jogo. Em geral, também a maior parte deles já estão preparados para ser profissionais, né? Digamos assim, eles já são atletas. Então, a gente não tem tido nenhuma dificuldade nesse sentido.
E sobre utilizar, por exemplo, esse exemplo que você deu, né? Tipo, de masterizar o campeão, independente da matchup boa ou matchup ruim. Eu acho que isso varia do momento, né? Se o cara é um rookie ou se é um jogador mais experiente, mas ele ainda não tem domínio com o campeão e a gente precisa acelerar, né, esse desenvolvimento, precisa acelerar como ele vai masterizar o campeão, não tem como fugir, é só jogando, né? Então, caso seja necessário, caso a gente encontre algum campeão ou esteja algum momento que, que precise ser feito esse tipo de trabalho, com certeza a gente vai fazendo. Você até comentou que sobre a experiência dos jogadores e tal. E dos 5 jogadores da Kabum, 4 deles já jogaram CBLOL, 3 deles com bastante tempo, né? O Scary jogou um pouco Uhum, menos ali. E o Josh já flertou também com a ideia de subir para a liga principal. Você acredita uhum. que no final do split algum desses jogadores pode efetivamente subir para agregar na Kabum ou até atrair olhares de outras organizações? Eu acho que a gente tem um time que, felizmente, né, todos os jogadores eles têm nível e potencial para estar no CBLOL. A janela do meio do ano a gente sabe que é uma janela um pouquinho mais complexa, né? Então não costuma ter tantas movimentações assim. Mas eu tenho certeza que, a depender do nível deles e da capacidade deles, com certeza no meio do ano aí, eles já podem chamar, já podem não, né? Já vão chamar a atenção de alguns times, ou até mesmo aqui dentro, né? Sobre eles subirem ou não, aí depende muito, né, de como vão estar as coisas, para todos os times no CBLOL em geral, mas eu tenho convicção que eles tenham o nível e potencial necessário para no meio do ano mesmo já chamarem a atenção para isso. Sim, óbvio que todos os jogadores têm essa a capacidade, né? O talento e a rotina, né, de atleta, porque isso é inerente a eles, né? Óbvio Sim, que eles não querem ficar na Academy para sempre, com todo respeito. sim, Mas tudo depende de planejamento, né? Depende de como a Kabum vai estar, às vezes de como uma outra org vai estar, de algum contrato rompido, etc. sim, sim. Sobre o coach antigo, o Medina ele sempre demonstrou um trabalho bem sólido em relação a Kabum. E a pergunta é se você vai continuar esse caminho que o Medina trilhou ou você vai implementar sua própria metodologia dentro da org. Tá. O trabalho que a Kabum fez, né, no ano passado foi um trabalho muito legal, foi um trabalho muito bom mesmo, tanto que, né, eles foram campeões do segundo split, durante o primeiro split eles foram muito bem. Então é um trabalho que já deixou, né, raízes aqui, né, com os meninos, principalmente com o core antigo, né? Então a ideia é seguir aproveitando tudo de bom que já ficou aqui, que já foi construído anteriormente, enquanto aos pouquinhos aí eu vou colocando um pouquinho do meu perfil, um pouquinho da minha metodologia e vou mesclando com os meninos, né? Porque eu acredito que num primeiro momento eu preciso me adaptar a eles, entender eles, usar o que eles têm de melhor para depois colocar um pouquinho da minha filosofia, né? E felizmente aí eles já vieram de um trabalho muito sólido que deu muito resultado, né? Então a ideia é seguir aproveitando essa base que foi construída enquanto a gente vai aprimorando alguns pontos e incluindo aí um pouquinho da minha metodologia. Legal. É uma pergunta da torcida agora. Eu entrei em contato com o Phantom lá, torcedor ilustre da Kabum aí do Twitter. Então, Esse, salve. esse é famoso, esse é Porra, famoso. esse é bom, né? Um salve pro Phantom aí, obrigado por ter mandado a pergunta. E a pergunta dele foi a seguinte: um desses jogadores do Academy pode ter chance no time principal ou são vistos como peças pro futuro? Por exemplo, George e Scary decidiram ficar na Kabum para aprender mais com House e Maurang, respectivamente? A gente acredita que eles têm potencial de ser aproveitados, sim, né, na Kabum. Nesse momento a gente está com um time muito sólido no CBLOL, também está com uma lineup muito forte. Então, como a gente falou mais cedo, tudo depende de como as coisas vão desenrolar, né? Mas a visão que a gente tem aqui internamente é que eles são jogadores com potencial de CBLOL e são jogadores com potencial para serem aproveitados pela própria Kabum mesmo, né? É, os dois exemplos que você deu, né? George e Scary, por exemplo, que já estavam aqui, o Scary já foi utilizado no CBLOL. Ele é visto com muito bons olhos, é muito promissor também. Então, a gente acredita que esses jogadores aqui, eles podem realmente ser o futuro CBLOL da Kabum.
É uma pergunta que eu tô fazendo pra todas as equipes. Óbvio que hoje, provavelmente, de nomes, a Kabum é o time mais forte. Mas o que a gente pode esperar da Kabum Academy? A gente vai por título? É um projeto de desenvolvimento? É um projeto pra formar jogadores? O que a gente vai estar comemorando no final do split? Eu acho que a gente é um time muito competitivo, né? Tem jogadores que já têm um pouquinho de experiência, como você mesmo já citou. Então, não faria sentido não dizer que a gente vai brigar pelo título, né? Então a gente vem para competir aí, manter o alto nível, né? Da melhor maneira possível. E com certeza o nosso objetivo é o título. Acho que são jogadores que, como eu disse, a gente tem alta expectativa de estarem presentes no CBLOL e não a longo prazo. Então, não faz sentido a gente competir sem pensar em título com esses nomes que a gente tem aqui. É uma coisa até que eu tô comentando com todo o pessoal que eu tô fazendo entrevista, né? Óbvio que nenhum time vai entrar no campeonato pra ficar em oitavo, em nono, em décimo segundo, né? Agora que tem 12 times. Sim. Mas assim, existem projetos e projetos, né? Existem projetos onde você tem um time mais forte, com mais jogadores experientes pra buscar esse título. Existe o projeto que você quer mais revelar algum jogador pra subir a curto prazo pro CBLOL, e enfim. Mas assim, é óbvio que todos os times vão buscar o título. E eu acho que esse projeto da Kabum hoje é bem interessante, porque, cara, qualquer pessoa que acompanha o campeonato consegue notar que vocês decidiram manter esse time forte, né? Mesmo com algumas oportunidades de jogadores mais rookies vindo de alguns trainees aí, por exemplo. Uhum. E assim, pegando você, que acabou sobrando ali no final da janela e, pô, encaixou como uma luva nesse time mais experiente. E quando você chegou, também o time já estava todo pronto, né? Sim. Então, basicamente isso. Eu acredito que é um projeto mesmo a curto prazo para buscar esse segundo título para Kabum, talvez subir talvez manter algum jogador como peça de reposição para o CBLOL e até, porra, alguma negociação futura aí. Com certeza. A gente tem como objetivo aí que os meninos se firmem, né, como jogadores de CBLOL, né? É, eu acho que para o público em geral, para a galera que acompanha, alguns deles teriam vaga tranquilamente no CBLOL desde hoje. Então a nossa ideia é que eles se firmem mesmo como atletas de CBLOL, para que não venha só o título, mas junto com isso vem aí a curto prazo uma vaguinha para eles no, na elite, digamos assim, né? O ideal no final do split, eu perguntei o que a gente vai estar comemorando, né? Eu acho que no geral é comemorar um bom trabalho, né? Sim, com Mesmo certeza. talvez, pô, existe um mundo que talvez o título não venha, né? Existem outras equipes fortes no campeonato também, Sim, mas não necessariamente a equipe vencedora do campeonato é a mais favorecida, né? Então, eu acho sim, sim. que eu acredito nesse bom trabalho que você vai fazer com os meninos. Também todos eles têm bastante potencial, têm bastante capacidade. Então, eu acredito que é um projeto bem interessante pra gente acompanhar. Eu com certeza eu sempre falo para as pessoas que trabalham comigo que eu trabalho para ser campeão, né? Mas o meu maior objetivo em geral com essas lineups de Academy é garantir que os meninos vão estar preparados ou vão poder mostrar que eles merecem estar no CBLOL, né? Então, é óbvio, como você falou, que o objetivo é ser campeão, mas eu particularmente tenho como prioridade garantir que eles vão poder mostrar o potencial deles, independente de título ou não, mas que durante o nosso trabalho, durante o split, eles mostrem realmente que eles são jogadores que não podem estar no CBLOL, que devem estar lá, sabe? Legal, gostei. E pra finalizar, porra, tu acabou com essa minha pergunta de finalização aqui, né, Raul? Que tu meteu o cavanhaque, né? Mas, porra, hoje quem que tem o bigode mais bonito? É tu ou é o Betão? Não, assim, é que agora, né, tô com o cavanhaquinho, não tô mais só de bigode, mas não tem como, o mais bonito sou eu, não tem discussão. O Pô, Betão, ele é bonito, tal, cara, é charmoso, elegante, mas não dá. Pô, ele tem que Hoje melhorar, sou eu. né? Tu é um bigode grosso e ele é só um bigode fino, né? Ele ainda tem muito tempo aí pra evoluir, pra crescer o bigode e tal. Ainda vai demorar um pouquinho. Mas é isso. Essas foram as perguntas que eu tinha separado. Queria agradecer ao patrão por ter aceitado o convite. Também agradecer a Kabum por ter liberado ele para falar comigo e a Amanda da Kabum também, que facilitou todo o processo.
Se você quiser mandar um salve aí, um alô pra torcida, a hora é agora. Um show, eu queria agradecer aí o convite, né? É muito legal poder falar sobre o Academy, sobre o projeto. Nem sempre o Academy tem a visibilidade que merece, digamos assim, dos veículos. Então, queria agradecer pelo espaço e queria também agradecer a torcida aí que sempre apoia, sempre manda mensagem, pedir para acompanharem a gente aí, que a gente vai em busca de mais um título aí para nossa Kabum.